vamos separar depois de estarmos no céu. Então, vamos cantar então que vai haver um rio cristalino onde vamos poder reunir com Jesus. Há um rio cristalino 553. Junto ao rio cristalino, no país do bom Senhor, reunidos estaremos com os salvos em louvor. Sim, às margens desse rio, na mansão de glória e luz, com os santos cantaremos em louvor ao Rei Jesus. Antes que daquele rio nos possamos abeirar, a justiça e santidade Cristo vai nos outorgar. Sim, às margens desse rio, na mansão de glória e luz, com os santos cantaremos em louvor ao Rei Jesus. Nós veremos breve o rio, fim da peregrinação, e louvores sempre eternos nossos lábios cantarão. Sim, às margens desse rio, na mansão de glória e luz, com os santos cantaremos em louvor ao Rei Jesus. Amém. Que nos possamos agora então colocar de pé e junto entoar o hino 593 para iniciarmos o culto. Faze que
Santo Deus que estás nos céus, eis-nos aqui, Senhor, verdadeiramente com o propósito de exaltar só o Teu santo nome esta manhã. Te pedimos, Senhor, que cada um dos participantes do culto, tanto os que vão falar como os que vão ouvir, possam ter esse sentimento de humildade para ouvir a Tua voz. Abençoa todo o Teu povo, Senhor. Abençoa muito a Igreja de Canelas. Dirige cada um de nós, Senhor, no sentido de nos aproximarmos cada vez mais de Ti. E assim, Senhor, ao aproximarmos de Ti, iremos nos aproximar uns dos outros. Ajuda-nos a amar-te acima de todas as coisas. Abençoa todos aqueles que, porventura, gostariam de estar presentes, mas não puderam. É que humildemente peço por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Toda a Igreja, portanto, a participarmos neste culto de louvor ao Senhor, cantando o hino 350, Eu Pertenço ao Meu Rei. 350. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos hás de desfrutarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou
De joelhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, estar mais alto dos céus, que a nossa oração neste momento possa ter sido real e genuína ao dizermos: eu pertenço a Ti, ó meu Rei. Ajuda-nos a viver essa realidade todos os dias da nossa vida, a termos a certeza que realmente pertencemos a Ti, Senhor. Humildemente, Senhor, nos chegamos a Ti, sabendo que somos pecadores e que necessitamos de Jesus diariamente na nossa vida, Pai. Oh, quanto necessitamos de Ti, ó Jesus. E neste momento vimos suplicar, Senhor, que o Santo Espírito venha habitar este local, para que a mensagem que nos vais trazer através do Teu servo, Joel, inspirado por Ti, Senhor, possa vir de encontro às nossas necessidades e nos possa levar a um crescimento genuíno contigo, ó Pai. Neste momento também me lembro, Senhor, daqueles que estão doentes, estão fracos na sua fé, que os possas confortar e que nos ajudes a nós, Senhor, a irmos visitá-los e levar-lhes palavras de ânimo e de conforto. Bem, Pai querido, santificar a Tua igreja, bem purificá-la, bem torná-la uma igreja ousada de levar a mensagem àqueles que não Te conhecem. Bem nos guardar e proteger durante estes momentos. É tudo quanto Te peço e Te agradeço, nos méritos de Cristo. Amém. De seguida vamos passar à recolha das ofertas e dos dízimos. A oferta dessa semana tem como objetivo o Fundo Local, Nacional e Mundial. Que nós, neste momento, vamos dar a primazia às crianças, possamos apreciar, irmãos, é importante, a alegria com que elas dão a oferta. E nós também possamos viver essa alegria.
querido bondoso Deus, te vimos nesta hora pedir a tua bênção para estas ofertas, para estes dízimos, para os seus doadores. Em nome de Jesus, amém.
Agradecemos ao João por este momento que nos deu para acalmar o espírito e não podemos deixar de agradecer também ao tio do João, o Daniel, que veio de muito longe para também participar neste momento que é da adoração ao nosso Deus. Meus irmãos, antes de começar a falar sobre o tema que preparamos para esta manhã, eu gostaria de saudar todos os presentes, gostaria também de saudar aqueles que nos estão a ver através da net e desejar-vos a todos uma boa hora da manhã de sábado, na presença do nosso Deus. Sabemos que as nossas capacidades não são nada de importantes, mas sabemos que Deus capacita aqueles que humildemente se preocupam em servi-lo. Portanto, peço a Deus que me ajude a que nesta hora eu possa transmitir uma mensagem da parte do Senhor e assim que todos nós possamos sair daqui mais felizes porque sentimos que a palavra do Senhor nos fez bem ao coração. O texto que eu vos apresento esta manhã como introdução é um texto do apóstolo São Paulo. E ele encontra-se no livro dos Romanos, no capítulo 8, versículos 14 a 17. Livro de Romanos, do apóstolo São Paulo, capítulo 8, versículos 14 a 17. E então eu leio. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual chamamos Abba, o Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, é à volta deste texto que iremos esta manhã falar. E para contextualizar o que o apóstolo escreveu, eu gostaria de vos dizer o seguinte. O apóstolo Paulo terá aplicado neste texto o termo adoção, porque no seu tempo as leis romanas já permitiam mesmo a adoção. Na maior parte dos casos, nesse tempo, tratava-se de adoção de escravos de maioridade que eram comprados e depois libertados. Outros, em situação bem diferente, eram levados para a casa das pessoas que os libertava para serem recebidos como filhos, passando a fazer parte da família. Isto era o contexto do apóstolo São Paulo. Terá sido esses factos que levou o apóstolo Paulo a apresentar como exemplo aos seus leitores a forma como Deus trata aqueles que se chegam a Ele. Existe um pastor adventista no Brasil que se chama José Maria Silva. E ele conta uma história que eu vou apresentar-vos hoje porque acho que ela encaixa perfeitamente na mensagem que hoje vos quero apresentar. Ele conta a história de um casal da sua igreja que se descobriu que não podiam ter filhos. Depois de terem confirmado a sua triste situação, decidiram adotar uma criança. Para tal, inscreveram-se para essa adoção numa cidade do Panamá. Mas é interessante reparar que eles também sofrem de uma coisa que todos nós normalmente sofremos, é da ansiedade. E como tardava a criança a aparecer, eles decidiram-se então candidatar-se também num outro lugar. Um certo dia aconteceu o inesperado. Foram contatados de ambos os lados a informar que o seu pedido tinha sido atendido. E agora? É a pergunta que eles perguntaram ao outro. E agora? O que é que vamos fazer? Com qual das crianças vamos ficar? Para não rejeitar nenhuma, corajosamente decidiram adotar os dois. Quanto ao pastor, que não pode esquecer o momento em que a mãe lhe apresentou o bebé que estava acordado.
Isto aconteceu passado um mês. Gostava de vincular bem esta situação. Passado um mês, o pastor foi visitar aquela família. E então, diz o pastor que aquela mãe, segurando a criança cuidadosamente, a tal que estava acordada nos seus braços, disse: eu gostaria que fosse uma pessoa de linguagem brasileira que apresentasse isso. Eu pedia que o microfone se... Portanto, isto foi a expressão daquela mãe. E eu acho que melhor que a de Daniela nós não conseguimos expressar. Olha só, filhinho, o pastor veio visitar a gente. Um mês. Um mês após, acontece uma coisa destas. Vejam como é que aquela mulher exprime já o seu amor pelaquela criança. Então o pastor questionou-se da seguinte forma: mas este bebê acabou de ser adotado. Como é possível desenvolver em tão pouco tempo um amor que demonstra tão forte vínculo afetivo? A criança que a mulher tinha nos braços não era filha do seu ventre. No entanto, ela apresentou-a orgulhosamente como seu filho. Esta história realmente é bonita, mas provavelmente não será inédita. Quantas vezes já apreciamos, ao vivo, ou mesmo nos meios de comunicação social, histórias de famílias que revelam a felicidade, esta felicidade com filhos que não são do ventre, mas que são adotados. A adoção é uma das ilustrações que Deus usa para mostrar o grau de afinidade que Ele quer ter para cada um de nós. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador pessoal, somos adotados como filhos de Deus. Por isso, passamos a pertencer a uma nova família. Com isso, começamos uma nova vida. Antes, estávamos institucionalizados. Tínhamos pouca privacidade. Partilhávamos a mesa e o quarto com tudo mais, ou com o quarto com tudo o mais, ou com muitas outras pessoas. Com as mesmas dificuldades que são comuns àqueles que vivem em instituições. Agora, como filhos de Deus, passamos a viver na casa do Pai. O Pai que nos adotou como filhos, ao ponto de passarmos a partilhar do seu sustento e a partilhar dos bens que a família tem. E os bens que a família tem deste Pai é os bens da família celestial. Meus irmãos, vivemos na casa do Pai, não como servos, nem escravos ou institucionalizados. Agora somos efetivamente filhos de Deus. Passamos a ter uma vida de filhos e filhas de Deus. E isto é uma grande diferença para aqueles que efetivamente são libertados da escravatura. Convido-vos a ler o apóstolo São João no capítulo 1. No capítulo 1, versículo 12, o apóstolo João também dá aqui uma ajuda para entendermos bem e para confirmar que efetivamente é mesmo assim. Já não somos mais adotados, mas somos verdadeiramente filhos. O Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículo 12. E então eu leio. Mas àqueles que o receberam e acreditaram nele, deu o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Não é só o apóstolo, o apóstolo Paulo a confirmar, a dizer. Temos o apóstolo João que confirma com palavras muito próximas, muito parecidas. Aqueles que o receberam são filhos de Deus. Precisamos apenas de receber Deus para nos tornarmos seus filhos. A Sra. White, em Parábolas de Jesus, no capítulo 314, e se alguém está a tomar nota, gostava de vos dizer o seguinte: os livros que eu consultei são da net,
e, portanto, são livros do Brasil. Provavelmente pode a paginação não ser exatamente a mesma. Mas o livro é Parábolas de Jesus, páginas 314, ela diz assim: este poder, portanto, este poder de nos tornarmos filhos de Deus, não está no instrumento humano. É poder de Deus. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Parábola de Jesus 314. O apóstolo Paulo, também no capítulo 8, mas no versículo 16, eu vou voltar a frisar este facto. O próprio Espírito testifica. O que é que quer dizer testificar? Ensina ao nosso espírito. O próprio Espírito ensina ao nosso espírito. Testifica com o nosso espírito, ensina-nos de que somos filhos de Deus. Meus irmãos, as heranças terrenas podem ser distintas para filhos e adotados. E isso às vezes acontece. Os filhos têm mais direitos do que os adotados. Poderá acontecer uma situação destas, mas na herança que o nosso Pai Celeste nos quer dar, Ele não faz essa diferença. O São Paulo também na carta aos Romanos, ele diz-nos assim, no capítulo 8, versículo 17: se nós somos, eu espero. Portanto, ele aqui explica o que é que acontece quando nós somos adotados. Capítulo 8, versículo 17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Meus irmãos, isto é uma maravilha que nós provavelmente temos alguma dificuldade em entender. Quando nós aceitamos a libertação da escravatura do pecado que Deus proporciona a cada um de nós pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós passamos a ser co-herdeiros de Jesus. Co-herdeiros está em pé de igualdade. Deus coloca-nos ao lado de Jesus como herdeiros de tudo aquilo que de bom Deus tem preparado para Jesus, Ele preparou para cada um de nós. Se efetivamente nós aceitarmos essa oferta que nos é dada. Portanto, somos co-herdeiros de Cristo. São Paulo garante isso no capítulo 8, versículo 17. Para um descrente, estas palavras são inconcebíveis ou inacreditáveis. E se pensarmos bem, é caso para nós, crentes, refletirmos. Se nós imaginarmos um pouco do que Deus tem preparado para cada um de nós parece que estamos muito aquém de compreender uma situação destas. Ser co-herdeiro de Cristo. Alguns crentes também poderão considerá-las como bom demais para a sua vida para ser verdade. Porque se nós refletirmos bem do que Deus quer fazer de cada um de nós, podemos até nos questionarmos, será que eu mereço? Para salvaguardar os crentes que sofrem as agruras desta vida e como tal têm dificuldades em compreender como e quando isso poderá acontecer, o apóstolo João tem palavras de encorajamento que eu hoje vos quero lembrar. E vamos então à sua carta, a 1 de João, capítulo 3, versículo 2. O apóstolo, quando escreveu as suas últimas cartas, ele já estava velhinho. E ele aqui já nos fala de uma forma que demonstra a sua idade. Ele demonstra um amor pelos seus irmãos, pela sua igreja, por aqueles a quem se estava a dirigir, pela escrita, que nos demonstra que efetivamente ele compreendia, ele aceitava e queria que todos nós compreendêssemos e aceitássemos o que é que Deus quer fazer por cada um de nós. 1 João capítulo 3, versículo 2, eu leio. Permitam-me que eu estou a ler numa tradução diferente.
Queridos amigos, agora somos filhos de Deus. Mas ainda que havemos ser, ainda não é o que havemos ser não é totalmente claro. O que sabemos é que quando Jesus aparecer, havemos ser igual a Ele, porque havemos de o ver tal qual Ele é. Meus amigos, o que o apóstolo está aqui a dizer é que nós não vamos, no futuro, herdar a herança que Deus propôs a cada um de nós. O que ele está aqui a dizer é que nós já somos filhos de Deus. Embora estejamos num momento da nossa vida, da história desta terra, que não conseguimos compreender, porque não conseguimos ver totalmente, não é claro isto, mas ele deixou a sua carta escrita para cada um de nós esta manhã. Agora somos filhos de Deus. Não sabemos, não é totalmente claro, mas o que sabemos é que quando Jesus aparecer, havemos de ser igual a Ele. E isto é uma bênção extraordinária, meus amigos. Vou citar novamente a Sra. White. E gostava de vos dizer o seguinte: se alguém depois quiser ver este texto dela, encontra-se no Maior Discurso de Cristo, nas páginas 104 e 105. Aqui há algum arranjo que eu dei na gramática, porque o livro é brasileiro, e portanto eu dei um arranjo para nós entendermos melhor. Mas podem consultar. E então ela começa a dizer assim: o primeiro passo para nos aproximarmos de Deus é conhecer e crer no amor que Ele tem por nós. E ela baseia-se nesta frase, esta frase no Evangelho de São João, na Carta de São João, no capítulo 4, versículo 16, em que o apóstolo diz assim: nós sabemos e acreditamos que Deus nos ama. Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive também em Deus e Deus nele. Foi neste texto que ela se baseou o que eu agora vou-vos ler. Portanto, eu vou repetir. O primeiro passo para nos aproximarmos de Deus é conhecer e crer no amor que Ele tem por nós. É mediante a atração do seu amor que somos impelidos a ir a Ele. A percepção do amor de Deus opera a renúncia do egoísmo. Ao chamarmos Deus nosso Pai, reconhecemos todos os seus filhos como irmãos. Isto é muito importante. Se considerarmos Deus como nosso Pai, todos os seus filhos são nossos irmãos. Se não reconhecermos isto, algo está de errado. Todos somos parte da grande rede humana, somos membros de uma só família. Em nossas petições devemos incluir nossos semelhantes da mesma maneira que a nós mesmos. Nenhuma pessoa, reparem no que ela diz, nenhuma pessoa ora corretamente, no livro dizia, nenhuma pessoa ora direito. É uma linguagem brasileira, mas nenhuma pessoa ora corretamente se busca bênçãos só para si. E continua: mas se chamais a Deus vosso Pai, vós vos reconheceis seus filhos, para ser guiados por sua sabedoria e ser obedientes em todas as coisas, sabendo que o seu amor é imutável. Aceitareis o seu plano para a vossa vida. Como filhos de Deus, mantereis como objetivo de vosso mais elevado interesse, portanto, como prioridade para a vossa vida, o seguinte: a sua honra, o seu caráter, a sua família e a sua obra. O mais importante para um filho de Deus, para um verdadeiro filho de Deus, são estes 4 elementos: a honra de Deus, o seu caráter, a sua família e a sua obra. E ela termina dizendo assim: tereis regozijo em reconhecer e honrar vossa relação com o Pai e com cada membro da sua família. Meus amigos, precisamos de crer na palavra dos apóstolos e dos profetas. Em determinada altura da história do povo de Israel, houve um rei que estava numa crise, estavam em dificuldade.
que se chamava Josafá, era rei de Judá. Em determinada altura ele foi afrontado pelos moabitas e pelos amonitas. Foi nesses tempos difíceis do seu reinado que ficaram célebres as suas palavras, as palavras que ficaram registadas nas Escrituras e o que eu vos queria ler esta manhã. Ela encontra-se em 2 de Crónicas, no capítulo 20, versículo 20. O momento era muito difícil, o povo estava com temor, estavam todos a passar muito mal, porque a afronta era muito grande. Os amonitas e os moabitas estavam a pressionar o povo de Israel. E aquele servo do Senhor, o rei Josafá, levanta-se no meio do povo e diz estas palavras. E eu queria também vos dizer esta manhã. 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Meus amigos, onde é que estão os profetas? Onde é que vocês encontram os profetas? Temos a senhora White, que é um profeta, uma profetisa do Senhor. Temos os profetas que estão na palavra de Deus. Precisamos de crer para que efetivamente possamos prosperar. Se considerarmos a obra de Sr. White como uma palavra de profeta de Deus, se concordarmos que Deus por vezes interfere nas palavras daqueles que são chamados a falar na igreja, então memorizem e não confiem na memória. Se não confiam na memória, anotem mesmo o que o Sr. White nos quer dizer esta manhã. Mas eu agora vou-vos dizer por outras palavras. Ela quis nos dizer o seguinte, a interpretação que eu dei para este texto é este. O mais importante para os filhos de Deus é, primeiro, respeitem o Senhor. Segundo, para respeitar o Senhor é preciso compreender o seu caráter. Como é que nós compreendemos o caráter do Senhor? Através do estudo da sua palavra. Terceiro, a referência à sua família não é uma alusão aos restantes membros da Trindade ou aos anjos. A Sra. White está aqui a dirigir-se à sua família, que é a Igreja. Por último, ela ao fazer menção da obra, poderá querer dizer a cada um de nós esta manhã o seguinte: cuidem-se, porque é muito importante e facilmente deixar de servir os elevados interesses da obra do Senhor. Cuidem-se, porque é perigoso. Nós deixamos de servir os elevados interesses do Senhor, que é a sua obra. Eu vou terminar. E vou terminar relembrando o último parágrafo que ela nos apresenta nesse texto. E é com este parágrafo que eu quero que cada um de nós parta daqui, com o sentimento que todos nós precisamos de aprender com isto. Ninguém fica de fora. E então ela diz o seguinte: tereis regozijo em reconhecer e honrar vossa relação com o Pai e com cada membro da sua família. Que o Senhor nos ajude muito e que nós possamos ter este regozijo, esta alegria de efetivamente reconhecer e honrar o Pai e a cada um daqueles que são a família espiritual que Ele tem nesta terra. É a minha oração esta manhã. Amém. Para acabarmos o culto desta manhã, vamos cantar o hino 240, Bendita Segurança.
nosso Pai que estás nos céus, agradecemos os cuidados que tens por cada um de nós. Agradecemos, Senhor, porque nos reunimos aqui para te honrar e louvar. Agradecemos, Senhor, porque nos reunimos porque queremos estar juntos para te dignificar com a nossa maneira de estar e de ser. Por isso, Senhor, te pedimos que abençoes cada um dos membros desta igreja em particular. Que todos nós, Senhor, possamos ter bem presente aquilo que tu queres de cada um de nós. E que possamos, Senhor, demonstrar uma atitude reverente na tua santa casa. Demonstrar uma atitude de amor para contigo, acima de todas as coisas. E de amor também para com os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a ser sábios. Ajuda-nos, Senhor, a retirar de nós o egoísmo. Ajuda-nos a tirar de nós todo o mal que nos afeta. Sabemos que estamos numa escola em que tu nos puseste para aprendermos de ti. Que cada um de nós, Senhor, possa estar interessado em absorver os teus santos princípios. E assim, Senhor, como teus filhos, possamos viver felizes uns com os outros e contigo. Abençoa todo o teu povo. Livra-nos dos perigos e ajuda-nos a ser fortes. Em ti é que humildemente peço por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.